ajuda do Espírito Santo, estudando um tema desde terça-feira passada, lembrando que o nosso culto de ensino ele é bem rústico mesmo, só a pregação da palavra, a meditação das Escrituras, e o louvor nós cantamos nos outros cultos. Hoje nós nos dedicamos a anotar, a pensar, a ouvir, e como é bom quando nós estamos com fome de Deus e Deus serve a mesa de maneira farta para nós. E eu quero glorificar a Deus pelos irmãos que estão presentes, por aqueles que porventura estão assistindo ou vão assistir depois, tá? E nós estamos elaborando um assunto, um tema, e pelo menos até terça-feira que vem, nós queremos seguir nesta mesma visão. Vocês lembram qual é o tema? Qual é o tema? Você já, mas não custa? Então este é o assunto que nós estamos desenvolvendo. Você já sabe, mas não custa lembrar. E eu vou ler o texto base que eu usei na terça-feira passada, que está na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 3, mas depois nós vamos ler Gálatas 6, capítulo 6, versículos 7 e 8. Só se você quiser deixar marcado Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, mas agora nós vamos ler a segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo de número 3, versículo 1 e 2. Vamos lá? Capítulo 3, versículos 1 e 2. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas quais desperto com exortação vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os seus apóstolos. Versículo 2, para que vos lembreis. Então o assunto nosso é, você já sabe, mas não custa lembrar. Recordando o que falamos terça-feira passada de maneira introdutória, foi dito que o método pedagógico de Deus é um método de repetir as verdades. E falamos que nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós encontramos muitos textos repetitivos, por exemplo, Números e Deuteronômio. Falamos também sobre reis, sobre crônicas, falamos sobre os 4 ou os 3 evangelhos sinóticos que contam as mesmas histórias, e falamos do que Paulo, ele escreveu dizendo: eu não me canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. E para essa terça-feira, sobre esta ideia de avivar a nossa memória, até porque algumas verdades são deletadas pela memória curta, por nós não darmos muita importância, eu comecei a pensar sobre o método de Deus estabelecer memorial na história bíblica. Se você quiser anotar, anote, por exemplo, Gênesis capítulo 9 e versículo de número 16. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 9, 16. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. É um exemplo de um memorial que faz a gente lembrar de uma aliança de Deus com a terra. Êxodo capítulo 12 e versículo 14, Êxodo capítulo 12, versículo 14, a Bíblia diz assim: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. O Senhor está falando do momento da Páscoa, que foi o memorial que deu vitória, libertando o povo de Deus lá do poder de Faraó no Egito. E o Senhor disse aqui no versículo 14: e este dia vos será por memória, não tem como apagar. Teve uma hora, teve um local, e este fato histórico tem um peso. É um memorial de Deus
para que o povo possa sempre lembrar de que maneira Deus os tirou de dentro do Egito. Quem está entendendo, diga amém. Agora olha o que diz Josué capítulo 4, versículos 5 e 6, veja o que diz a Bíblia. E disse-lhes Josué: passai adiante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante uma pedra sobre o ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja um memorial entre vocês. E quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que significam estas pedras? Veja o texto. Eles passaram o Jordão, e Deus gosta de marcar a vida do seu povo, porque nós nos esquecemos. É por isso que o Salmo diz assim: bendize, ó alma minha, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Então, para que o povo lembrasse que Deus foi fiel, dando vitória sobre o Jordão, Deus diz: peguem 12 pedras, construam um altar, porque isto é um memorial, sabendo que Deus é mais poderoso que o rio Jordão. Quem diz amém por isso? E no Novo Testamento, o Senhor também estabelece um memorial, para que nós possamos lembrar da maior obra da graça, que é a salvação por meio do sangue de Jesus, que inclusive esta semana, a partir de amanhã até domingo, nós vamos viver este memorial. Que memorial é este? 1 aos Coríntios, capítulo 11, e versículo de número 25, olha o que diz a Bíblia: semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Então, a Santa Ceia é o memorial do ápice da obra da graça, em que Jesus, vertendo o seu sangue, abre um novo e vivo caminho. Lembremos-nos que João capítulo 6 diz que a ceia é verdadeiramente comida e verdadeiramente bebida. E Jesus disse assim: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Mas quem não come desta carne e não bebe deste sangue, não tem vida. Então a ceia é um memorial. Está dando para entender o que o pastor está dizendo? O Senhor vem desde Gênesis construindo um memorial como um sinal indicativo das obras que ele fez e do compromisso que o homem tem com ele. Então Deus trabalha com esta ideia de estar nos lembrando. Por isso que Jesus volta e meia dizia assim, pastor Roberto: em verdade digo. Ele dá uma ênfase sobre aquilo ali, para que os nossos ouvidos estejam atentos. E hoje eu quero falar de algo que vocês já sabem, mas não custa lembrar. E eu quero abordar hoje sobre a lei da semeadura, que é um memorial de Deus para nós. E eu quero ler com vocês o que Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. E neste estudo eu vou abordar sobre os princípios da semeadura e as 3 áreas que, consciente ou inconscientemente, nós estamos plantando, e de maneira inegável nós vamos ter que nos prestar para colher. Então, a lei da semeadura é um princípio eterno que nós já sabemos, o ignoramos, e é por isso que devemos ser lembrados. Olha o que diz a Bíblia em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 7 e versículo 8. Não erreis. Olha como começa o versículo. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isto também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Quem diz amém por isso? Olha como o texto começa de maneira radical. A Bíblia está dizendo: não erreis. E a próxima frase diz: Deus não se deixa
escarnecer. O que esta expressão quer me dizer? É que a lei de Deus é imutável, inalterável. Deus não é um menino que estabelece algo e que quebra isso por conveniência própria. Deus não é político, que quando ele vê que uma lei o subjuga, ele cria uma lei mais forte que aquela que o dá liberdade. A Bíblia diz em Malaquias capítulo 3, versículo 6, eu sou o Senhor e eu não mudo. Deus não muda, Ele é o mesmo. E Ele está dizendo, vocês não se equivoquem, vocês não se auto-enganem, porque a lei que eu estabeleci é uma lei que vai se cumprir. E o que me deu medo, e eu frisei no texto, é que o texto diz assim, ó, porque tudo o que o homem semear, ele vai colher. Este tudo é um pacote que cabe, não muita coisa, que cabe tudo. Esse tudo é um leque que se abre, dizendo, tomem cuidado, nenhuma semente cai por terra para morrer e ficar só, ela vai dar fruto. Tudo que o homem plantar, este homem vai cegar. Então nós devemos entender que a lei da semeadura é um princípio que Deus estabeleceu. Eu sei que vocês já sabem, mas não custa lembrar. E eu vou trabalhar em 3 linhas que nós, como igreja, vamos perceber o quanto negligenciamos a lei da semeadura, ainda que a conhecemos. E a primeira verdade que nós devemos saber é que foi Deus que estabeleceu este princípio. Quer anotar aí? Anote Gênesis capítulo 8, versículo 22. Olha o que diz Gênesis 8, 22. Enquanto a terra durar, sementeira e cega não cessarão. Ou seja, enquanto a terra durar, o sistema do plantio e da colheita vai acontecer. Nada vai anular esta ideia da lei da semeadura. A lei da semeadura está sobre as leis da terra. Então, Gênesis 8 está dizendo que enquanto houver terra, haverá o princípio de plantar e a obrigação de colher. E olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 11 e versículo 6. Olha o que diz a Bíblia. Pela manhã semeia a tua semente, e à tarde não retire a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Ele está dizendo, seja no iniciar do dia, ou no declinar do dia, nós estamos plantando. A nossa vida enquanto fôlego de vida é uma vida de semeadura. Hoje mesmo você plantou sementes que você percebeu e outras que você não percebeu, mas que com certeza a colheita você vai perceber. Como a gente ignora a semeadura, quando a colheita chega a gente diz, mas quando é que eu fiz por merecer isso? É porque a gente sabe, mas ignora, por isso Deus tem que estabelecer um memorial. E qual é o memorial? Enquanto houver, se vocês lerem Gênesis 8, 22, que eu já mencionei, ele fala das estações, frio, calor, verão, inverno, dia e noite. Ele está dizendo, gente, preste atenção, quando tiver frio, lembre-se, é o memorial, vocês estão plantando. Quando tiver calor, lembre-se, vocês estão plantando. De noite, vocês plantam, de dia vocês plantam. O que o texto está dizendo é que enquanto houver a mudança de estações, este é o sinal que Deus estabeleceu, que o princípio da semeadura e da colheita está funcionando. Quem está entendendo? Agora, quais são os princípios da semeadura? Eu vou lançar 3 princípios da semeadura que vocês já sabem, mas a gente vai ignorando no dia a dia. 3 princípios da semeadura. O primeiro princípio é o princípio da espécie. É o princípio da espécie. Ou seja, eu só posso colher aquilo que eu plantei. Olha o que diz a Bíblia em Gênesis 1:12. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. E a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Ou seja,
A lei ou o princípio da espécie significa dizer que o que eu planto, eu vou colher daquele mesmo gênero que eu plantei, daquela espécie. Olha o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 44. Olha que texto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Pois, olha o que diz a Bíblia, não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Ou seja, quem planta uva, colhe uva. Quem planta espinheiro, espinho, colhe espinheiro. Abrolhos, abrolhos. Ou seja, todos nós estamos debaixo do princípio da espécie. Quer ver o que diz Oséias capítulo 8, versículo 7? A Bíblia diz que aqueles que semeiam ventos, eles vão colher o quê? Você pensou que era um ditado mundano que não estava na Bíblia? Está na Bíblia, viu? Aqueles que plantam vento, eles vão colher tempestades. E o que é tempestade? É fruto de ventos, é agitação. Então não tem como eu plantar vento e colher outra coisa. Se eu planto vento, eu colho tempestades. Então olhe para mim aqui, ó. É impossível esta ideia de que eu planto uva e colho espinhos. Se eu estou colhendo espinho, é porque eu plantei espinhos. Nós temos que ter esta revelação. Alguém disse uma frase assim, Bruno: está reclamando da colheita? Muda a semente, porque Deus já nos deu semente para nós plantarmos. Quantos querem plantar sementes de bênção? Então, o primeiro princípio da semeadura é o princípio da espécie. Vocês não esperem colher algo diferente daquilo que plantaram. O segundo princípio é o princípio da quantidade. É o princípio da quantidade. Olha o que diz a Bíblia em Marcos capítulo 4, versículo 26, 27 e 28. Dobre atenção. O princípio da quantidade. E dizia: o reino de Deus é assim, como um homem lançasse semente. Ó, aqui é singular, na terra. E dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga, e olha o que diz o resto do versículo, e por último o grão cheio na espiga. Olha o que ele está falando, uma semente que produz uma espiga que tem várias sementes. Então nós temos que entender que o princípio da quantidade funciona assim. Geralmente eu planto uma semente, mas eu colho muitas sementes. Vocês perguntam para o pastor Ademir, diz que um dia, ele testemunhando, que ele parou para contar quantas sementes tinha numa espiga. Aí vocês parem e perguntam para ele, que ele tem essas proezas na vida dele aí, né? Que ele queria contar, que geralmente se planta 3, aí nasce, né? Várias espigas. Geralmente a gente colhe mais do que plantou. Então cuide do que tu vai plantar. Cuidado que tu vai plantar. O princípio da quantidade sempre nos coloca na parede como refém. E a gente diz, mas eu fiz só um erro. Como é que eu estou colhendo um monte disso aqui? É porque é como uma bola de neve. Eu planto uma semente, mas aqui está o texto bíblico dizendo que desta semente frutifica a erva, depois a espiga e depois a espiga que está cheia de grãos. Então, a lei da quantidade, ela funciona. Se você emite uma bênção, você colhe mais de uma bênção. Se você ler, por exemplo, Eclesiastes 11, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias, o achará. Só que depois ele continua dizendo, e reparte a tua porção com 7 e com 8. Ele está dizendo que você pode lançar o pão, você vai achar o pão, e esse pão ainda vai te capacitar a repartir com mais de 7 e 8 pessoas. Então o que você lança vai voltar, a Bíblia diz, pastor Roberto, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Eu não estou com medo da minha colheita, quem dá glória a Deus pela colheita, eu vou repetir. A boa medida é recalcada, sacudida
e transbordante. Quem lembra daquele texto bíblico que diz que um dá 30 por 1, 60 por 1 e até 100 por 1. Eita glória, eu creio que alguém está dando glória a Deus, porque sabe o que está plantando. E algum está dizendo, misericórdia, Jesus. Não peça para Ele te livrar da colheita. Só diz, me dá graça para eu colher de uma vez, viu? Porque o Salmo 126 diz que cada um sai ao campo para colher os seus molhos. Eu não estou autorizado para colher aquilo que minha esposa plantou, ainda que se ela sofrer, eu sofro, se ela for abençoada, eu de respingo pego a bênção. Mas mais sofre quem planta, mais sofre quem faz, porque volta não só em dobro, mas numa grande quantidade. Deu para entender o que o pastor está dizendo? E em terceiro lugar, o primeiro é o princípio da espécie. Eu colho aquilo que plantei, ou a espécie que plantei. Segundo, é o princípio da quantidade. Geralmente eu colho mais do que eu plantei. E terceiro, é o princípio do tempo. Eu colho na hora certa da colheita. Não tem como eu reivindicar a colheita, antecipar a colheita. Ela tem um tempo determinado, mas eu não fujo desta colheita. Todos nós que estamos aqui, nós sabemos, mas não custa lembrar que há um tempo para a colheita. Olha o que diz a Bíblia em Eclesiastes capítulo 3 e versículo de número 2. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Então, o princípio do tempo, ele está fundamentado naquilo que Deus ordenou. Olha o que diz Marcos capítulo 4, versículo 29. Eu li no tópico anterior até o versículo 28, mas olha o que diz o versículo 29. E quando já o fruto se mostra, mete-se logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. Ou seja, há um tempo da colheita estabelecido, e não adianta, tem gente que vai colher nos últimos dias da vida, mas não parte da vida sem colher, e nós sabemos disso, só não custa lembrar. É por isso que se você fez o bem, a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo colheremos, se não desfalecermos. Oh, glória a Deus por isso. Quantos querem colher o bem? Nunca critique alguém que está sendo abençoado. Você não sabe o que essa pessoa plantou e quanto tempo está demorando para vir a colheita. Mas o tempo acontece. Se você quiser anotar, anote João capítulo 4, versículo 35. O que diz lá? Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a colheita. Gente, regula a visão. Os campos já estão brancos. Olha para o pastor aqui, no aspecto negativo, é pior protelar a colheita, é pior, porque além de colher, vai colher o fruto podre, mas tem que colher, você não está autorizado a deixar lá. Então alguém está dizendo, não pastor, falta muito tempo para a colheita. O Senhor disse, não falta não, levante os teus olhos e veja que o campo já está branco. Eu sinto que alguém vai ter coragem de pegar a foice aqui, eu vou colher, oh glória a Deus por isso. Você não deve se apavorar, porque é tanto bênção quanto luta, mas a gente tem que ter uma foice na mão para meter ela na colheita e fazer acontecer. É um memorial, Deus estabeleceu, o que o homem plantar, o homem ceifará. O que nós lançarmos vem sobre nós. Se nós cuspirmos para cima, cai na nossa cara. Não tem como fugir disso, gente. Não tem. Tudo que nós emitimos de palavras, nós colhemos, corremos o risco de colher hoje ou amanhã, mas não fugimos da colheita. Agora eu quero abordar com vocês 3 áreas que nós lançamos sementes. Então nós já vimos 3 princípios, o da espécie, o da quantidade e também o do tempo. E agora, quais são as áreas de semeadura que nós estamos constantemente lançando semente de maneira consciente ou inconsciente? A primeira é no solo das emoções.
Todos nós estamos lançando sementes nas emoções das pessoas que estão ao nosso redor. Isso é inevitável. O homem é um ser gregário, que precisa se relacionar, que precisa estar junto. E se nós lançarmos sementes erradas, nós vamos colher um ambiente tóxico, azedo, que não vai ser agradável estar. Então todos nós estamos constantemente lançando sementes no solo das emoções. Olha o que a Bíblia diz, se quiser anote aí. Marcos capítulo 5, versículo 9 diz assim: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. Não é bem-aventurado quem ora pela paz, é quem produz a paz. Pacificador é quem produz o ambiente da paz. E a Bíblia diz que ele recebe o título de ser chamado filho de Deus. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 22:10: lança fora o escarnecedor e a contenda cessará. Porque se o escarnecedor sai do ambiente, ele leva as suas sementes malignas com ele. Vai com ele, vai embora. É por isso que a Bíblia diz lá em Provérbios 6, que Deus odeia 6 coisas e a sétima Deus abomina. Qual é a sétima que Deus abomina? Aquele que espalha contenda entre os irmãos. Porque Deus quer que a gente seja um pacificador, aquele que diz: calma aí, não é desse jeito, veja de outra maneira. Porque os que lançam semente da contenda, eles colhem as rebeliões e os problemas amanhã ou depois. Então todos nós estamos lançando sementes na área das emoções. Quem é casado vive isso diariamente. Nós estamos o dia inteiro, ou partes do dia junto, e no convívio a gente está lançando sementes, e daqui um pouco, lá vem aquela fúria da irmã, ou a braveza do irmão, e o que a Bíblia diz em Provérbios 15 e versículo 1, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura provoca ira. O que ele está dizendo? Lá vem a pessoa com o solo das emoções ali aberto para plantar. Se você lança uma palavra branda, a Bíblia diz que você desvia o furor. Mas se você vai de encontro com uma semente de ira, você colhe o furor. Então todos nós estamos todos os momentos lançando sementes emocionais. Quando você encontrou alguém hoje na rua e conversou lá na esquina, você lançou uma semente emocional. Quando alguém puxou um assunto concernente à vida de outra pessoa e você disse, você lançou uma semente emocional. E fique tranquilo, vai estourar na sua mão. Se é bênção, dá glória a Deus. E se não é, mude as tuas sementes para que Deus te dê graça para viver dias melhores. O que a Bíblia diz em Pedro capítulo 3, versículo de número 10. Olha o que diz a Bíblia. Capítulo 3, versículo de número 10 da primeira epístola. Porque quem quer amar a vida e viver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios não falem engano. Ou seja, muda a espécie de sementes. Quem aqui trabalha? Eu não lembro como é que é o nome. Ô Beto, tu que era do interiorzão lá, né? Eu trabalhei naquelas plantadoras assim que do lado tem uma caixinha, né? Você coloca as sementinhas ali, vai só aqui, ó, pá, pá. Não tem um nome científico para isso, Patrick? No original? No original do original é plantadeira mesmo, foi, né? Máquina de plantar milho, mas não pode plantar feijão também? Então podemos classificar como de milho, não, né? Mas a máquina de plantar, tem gente que ele vai só batendo e deixando marca, mas ele não tem semente da parte de Deus. Ou senão ele tem erva daninha plantando, e depois ele colhe a ortigueira, colhe o problema, os abrolhos, e reclama. Irmão, a nossa casa é o ambiente do céu, o lugar que tem que ter paz. Quantos dizem amém por isso? Mas eu tenho que saber plantar nas emoções. Isso é nós aqui da igreja também. Às vezes você chega num ambiente, quer ver, ó, quem tem mania de perseguição. Aí chegamos aqui, está o Luiz Carlos e o Carlos Henrique conversando, e daqui a pouco, ocasionalmente eu me aproximo, e ocasionalmente terminou o assunto. Mas se eu já tenho essa mania de perseguição, o que eu digo? Estavam falando de mim. E daqui a pouco eu já saio dali dizendo assim, Patrick, eu acho que eles estavam falando de mim. Aí daqui a pouco o Patrick encontra o Gonçalo, por exemplo, assim, ó,
O Marciano estava injuriado porque ele ouviu o Carlinhos e o Kaique falando dele. Aí o Gonçalo encontra e disse: rapaz, tem que ver que o Patrick se ofendeu junto com o Marciano, porque os outros dois estavam, meu Deus, dá um problemão na igreja. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Nós queremos paz na igreja, porque nós queremos lançar sementes boas nas emoções. Quem concorda comigo, diga amém. Você já sabe isso, mas não custa lembrar. Vamos lá? Em segundo lugar, qual a segunda área de semeadura que nós estamos plantando todos os dias? Na vida espiritual. Na vida espiritual. O que diz a Bíblia em Gálatas, capítulo de número 6, versículo 8, que nós já lemos? Diz assim: porque o que semeia na carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito vai colher a vida eterna. Quem diz glória a Deus por isso? Olha o que diz Romanos capítulo 8, versículo 13. Veja bem: porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras da carne, vivereis. Quem dá glória a Deus por isso? Ele está falando de plantar na vida espiritual. Irmãos, eu estou aqui no culto de domingo, de quinta-feira, eu estou orando e eu tento respeitar a personalidade de cada um. Ninguém é estrondoso, nem todo mundo é estrondoso e faz aquele... Cada um tem um jeito de adorar, eu sei disso. Mas tem gente que eles já não são mais vivos, eles são tipo assim uns zumbis, vivo-morto. Eles não têm reação nenhuma no culto, porque não adianta exigir destas pessoas 45 minutos de espiritualidade, se elas plantaram na carne o dia inteiro. Não tem. Sabe o que o pastor Neil Barreto ele falou? Isso aqui tem que guardar. Ele disse que o cansaço espiritual na vida dos pastores brasileiros se dá por eles exigirem frutos do Espírito de gente que nunca nasceu de novo. Não dá. A Bíblia diz que quem planta no Espírito colhe vida, quem planta na carne colhe morte. Já está morto, tá? Que nem os zumbis por aí. Mas Jesus disse: se tu crer, recebe. Eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que estiver morto, viverá, diz a palavra de Deus. Mas tem que plantar no Espírito. Não tem super-homem, não tem super-mulher. Se plantou na carne, vai colher na carne. E a Bíblia diz em Gálatas 5,17, o que diz lá? Não sabeis vós que há guerra entre o Espírito e a carne, entre a carne e o Espírito. Tem uma guerra aí, gente. E eu recebo crente que eu amo, eu quero bem, mas não tem outra receita. Gente, não tem receita mirabulosa, a não ser orar, jejuar, adorar, depender de Deus e vigiar. Aí o diabo não vai te derrubar, quem diz amém por isso. Agora, se eu negligencio, não alimento a minha vida espiritual, está na Bíblia, eu vou colher a corrupção. E eu não quero, eu quero que Deus implante em mim santidade, glória. Eu quero, quem quer diz glória a Deus hoje aqui. Quem plantar na carne, vai colher na carne. Não tem outra opção. Não tem. Eu sei que vocês já sabem disso, a igreja já sabe disso, mas todos os dias nós temos que levantar os soldados caídos porque eles plantaram na carne. Quantos creem que nós estamos vivendo um período bom do Espírito Santo sobre nós? Nós estamos. Alguém olha para o Antigo Testamento e diz assim: pastor Roberto, eu queria ser que nem Elias, que orou e o fogo caiu. Tudo o que aconteceu do lado de fora. Agora nós temos o Espírito Santo dentro da gente, irmão. Paulo disse: não sabeis vós que vós sois templo e morada do Altíssimo. Quem aqui é a habitação de Deus? Deus mora dentro da gente. Só que a gente vai negligenciando. Nós vamos aprender aqui na nossa IBJ sobre o perigo da falsa conversão, e nós vamos ver que muita gente pensa que se converteu, mas na verdade é uma conversão cultural, não é uma religião que de fato o levou para o encontro de Deus, porque o Evangelho salva a alma e educa o corpo. O Evangelho dá modos dignos para a gente. O Evangelho tira aquele espírito vileiro, briguento, facão sem cabo. O Evangelho faz a gente plantar no Espírito, para colher no Espírito. Deu para entender o que o pastor está dizendo? E aí que eu não posso ir muito longe. A terceira área que nós devemos plantar, e a minha visão aqui não é levantar uma tese sobre o dízimo, mas lembrar vocês que quem planta colhe. Então nós podemos plantar agora nas emoções,
Nós estamos plantando na vida espiritual e nós podemos plantar na vida financeira. Na vida financeira, eu queria que você me acompanhasse o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6 ao 11, e daqui eu vou extrair as lições finais para orar por vocês aqui. Olha o que a Bíblia vai dizer, Paulo escrevendo aos Coríntios, a igreja que é pentecostal, que tem os dons do Espírito, e agora Paulo vai implantar o Espírito ou o princípio da generosidade e a importância de plantar na vida financeira. Escute o que o pastor vai ensinar agora. Olha o que diz a Bíblia, eu vou ler o texto. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Ponto final, olhe para cá. Aqui, não caia naquele engodo da teologia que não é base bíblica, é uma teologia da prosperidade meio desviada. Planta mais, porque se você plantar mais, tu vai colher mais. Quem plantou R$50 vai colher só tanto. Quem plantou 100 vai... Não, aqui Paulo está defendendo o princípio da generosidade, da liberalidade. Paulo não está falando de quantidade monetária, mas do quanto eu sou generoso naquilo que eu estou dando. Está dando para entender o que o pastor está dizendo? Aí ele continua, olha o que ele diz. Aí ele corrige a percepção errada dos outros. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo quando? Sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra, conforme está escrito. O que está escrito? Espalhou, deu aos pobres, e sua justiça permanece para sempre. Agora, olha o que diz. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer. Agora, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está enfatizando a lei da semeadura no que diz respeito ao material. Eu tenho dito para alguns crentes experimentar a bênção do dízimo, e eu acho que eu estou pecando, eu deveria ensiná-los de maneira sistemática o que é o dízimo na Bíblia. Mas alguém diz assim, pastor, o princípio do dízimo é para o Antigo Testamento só. Comunico que a aula não é sobre o dízimo, é só uma observação. O dízimo é para o Antigo Testamento, o Novo Testamento, irmão, o Novo Testamento é pior, porque o Novo Testamento Deus não quer 10%, Ele quer tudo da gente, Ele quer tudo. Só que não há um ser humano na terra, Patrick, que deixe de dar o dízimo. Todos nós damos o dízimo, todos, porque o dízimo bíblico a gente dá para quem é senhor da gente, e quem não dá o dízimo para o Senhor, dá para qualquer outro tipo de senhor, mas que entrega para um senhor, entrega. É por isso que a Bíblia vai dizer lá em Mateus, que os olhos é a candeia do corpo. Se os olhos são bons, todo o corpo é bom. E logo em seguida ele continua dizendo, ninguém pode servir a dois senhores. Então quem tem uma visão regulada com o céu, ele tem iluminação de qual Senhor ele deve honrar, quem dá glória a Deus por isso. Só que Paulo está falando que não é o quanto eu dou, mas é o princípio da generosidade. Escute isso. E a Bíblia diz assim, cada um contribua segundo propôs no coração. Escute o que o pastor vai dizer. Aqui tem 3 princípios para quem quer ofertar. Primeiro, eu decido o que vou ofertar. Eu decido. Depois que eu decido, eu tenho que ver se eu tenho alegria naquilo que eu vou ofertar. E depois eu tenho que ver se o que eu vou ofertar está de acordo às posses que eu posso ofertar. Então eu tenho que decidir, vou dar R$5. Tudo bem. Tenho alegria? Tenho. Mas eu podia dar 5 ou eu podia dar mais? Não, mas eu ganho 7 mil por mês. Eu não ganho, só estou uma colocação, tá? Eu ganho 7
que ganha 1.100 também dá 5. Olha, qual dos dois poderia ter dado mais? Aquele que ganha mais. Então eu tenho que entregar ao que eu decida, mas que passe pela avaliação da alegria e que passe pela avaliação das minhas finanças. Se eu não posso fazer mais isto, então Deus recebe com alegria, o que a Bíblia está dizendo. E a Bíblia diz mais, olha o que a Bíblia diz: espalhou, deu aos pobres e sua justiça permanece para sempre. O que o texto quer dizer? É que a minha generosidade me estabelece. A minha generosidade me estabelece. Não fale com gente que tem princípio mesquinho na cabeça. Não fale isso. Não fale com gente que tem princípio mesquinho na cabeça. Ele nunca vai entender. É por isso que salário de pastor é uma coisa que ele tem que ter bom senso e justiça. Porque se ele for atrás da conversa dos outros, ou ele não ganha nada ou ele ganha muito. Porque quem ganha 10 diz assim: como é que o pastor vai ganhar só 3 se eu ganho 10? Aí ele vai querer ganhar mais. E o outro que ganha 1.200 diz: como é que ele ganha 3 e eu ganho só 1.200? Então essas coisas não se discute. Tem que ter bom senso. Tem que ter a realidade do povo em que o pastor congrega. Ele não pode viver uma vida autônoma, próspera, sem que dependendo que os outros vivem uma vida muito diferente da dele. Tem que ter uma concordância. Agora, o que não pode ser anulado é o princípio da semeadura. Não importa se o fulano lá do outro lado ou o outro aqui de perto, ele possa se corromper. A corrupção do homem não anula o sistema que Deus estabeleceu. Quem plantar vai colher, e eu vou colher coisas que eu estou plantando. Agora ele diz que a minha generosidade vai me estabelecer. Agora, para eu ir concluindo, olha o que a Bíblia diz: aquele que dá semente ao que semeia, também dá pão para comer. Diga comigo semente, diga comigo pão. Todas as vezes que eu abri a minha carteira, dentro dela tem semente e tem pão. É por isso que vocês nunca vão ouvir o pastor dizer assim: deixa de pagar a tua luz e faz um voto. Não, o que é pão, o que é semente, é semente. Só que o texto diz assim, que ele multiplica a sementeira, ele aumenta o fruto. Multiplicar é diferente de aumentar. Por que ele multiplica a sementeira, mas aumenta o fruto? Porque só há fruto se alguém tem semente para depositar. Então, pastor, por que eu não tenho fruto? Porque você reteu a semente. Deus não está mandando você entregar o pão, mas Deus não está te dando autoridade para comer a semente. Quem tem coragem de plantar, tem dignidade para comer aquilo que se plantou. Olhe para mim aqui, Eu sei que Deus não precisa de dinheiro. Eu sei disso. Deus é Deus, Ele não está aqui, nem doente Ele fica. Quem precisa somos nós. Mas eu tenho uma prática, pastor Marciano, eu tenho uma prática. Não é para Deus, é sobre mim esta prática. Todos os cultos eu trago uma oferta. Todos os cultos, pode olhar, eu trago uma oferta. E se eu não trouxer, eu peço emprestado. Depois eu tenho que acertar, mas que eu peço emprestado, eu peço emprestado. Por quê? Ai, pastor e Deus, não, olhe para mim aqui, se eu tiver R$30 e eu vou participar de 30 cultos, eu poderia pegar os 30 num culto só e entregar, e amém, porque no sistema da igreja, eu entregar 30 agora, ou 30 quebradinho, dá na mesma coisa, só que é uma autodisciplina minha. Antes de sair para a igreja, eu pego a oferta e boto nesse bolso. Se são 2 cultos, eu boto uma aqui e outra aqui, e se eu tenho só R$2 para ofertar, vai ser um para cada culto. Mas que é isso, pastor? Deus é Deus. Deus é Deus. Eu faço isso não é por Deus, é por mim, porque eu não quero esquecer quem é que está dando comida na minha mesa, quem é que está me provendo. É uma prática minha, que é fácil a gente esquecer, porque eu conheço pregadores, pastor Roberto, itinerantes, que eles gostam de receber oferta, mas eles não entregam oferta, eles não entregam dízimo, e eu não quero ser assim. Eu quero honrar a Deus, seja do salário da igreja, ou seja se eu for pregar e vender 100 livros, eu quero honrar a Deus na plenitude do que eu ganho, e largar ali, porque eu sei que mais tem Deus para me dar, e multiplicar a minha sementeira. Deu para entender? Aí quando alguém receber uma bênção, não questione, porque as mentes impuras sempre tentam justificar a vitória dos outros pelos seus viés pecaminosos. Não julgue, porque ninguém recebe nada de graça. Alguém simplesmente está autorizado para colher aquilo que plantou. Alguém dá glória a Deus por isso? Vocês sabiam que eu já ganhei um carro? Eu já ganhei 2 carros. Ou 1,5 carro. Ou os 2 juntos dava 1. Mas eu já ganhei. Mas eu já dei um carro também.
Eu já tive a oportunidade de dar uma moto para um missionário. Eu tive a oportunidade de ofertar um valor para comprar um terreno para uma igreja. Você também tem essas oportunidades. Plante, porque quem planta, todo mundo já sabe, mas não custa lembrar. E se as coisas estão ruins na relação da sua família ou quem está perto de você, mude a maneira de você lançar sementes emocionais. Ou se você está sendo tentado e o diabo está quase te derrubando, quase derrubando a sua casa, vai para a oração e diz: Deus, eu estou plantando na carne, estou colhendo corrupção, mas agora eu quero plantar no Espírito e colher a vida eterna. Se coloque em pé comigo agora em nome de Jesus. Se coloque em pé. Eu acho que deu para entender o que o pastor quis ensinar. Nós vamos passar pelo princípio da espécie, nós vamos passar pelo princípio da quantidade, nós vamos passar pelo princípio do tempo, e todos os dias, Kaique, desde o amanhecer até o ir dormir, nós estamos plantando nas emoções, nós estamos plantando no espírito, e nós estamos plantando financeiramente, não só na igreja, mas socorrendo alguém, abençoando alguém, às vezes indo para o culto e levando alguém junto, que não teria condições de vir. Você está plantando, e olhe para mim aqui, ó, não tenha medo de colher aquilo que você plantou, porque com medo ou sem medo, você vai colher, vai vir sobre você, e de preferência que venham coisas boas, quem recebe esta palavra. Eu quero orar contigo agora, é um ensino, terça-feira que vem, Deus nos dará outra direção, outro assunto, mas isso aqui é sério, todo mundo sabe, mas não custa lembrar, é sério. Se eu plantar, eu posso, olha para mim aqui, ó, mudar de cidade, de estado, de país, de continente. Eu vou colher, porque a semente ela vai, ó, ela atravessa terras, mares e ares, mas lá na frente ela me encontra. Então eu quero plantar coisas boas. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, e eu vou orar. Às vezes, irmão Miron, a gente demora 7, 8 anos plantando, e parece, pastor Roberto, que não vem a colheita. Eu estou desfrutando coisas da parte de Deus aqui, que 8 ou 9 anos eu só fui lançando sementes assim, porque às vezes dá aquela dúvida, Soninha, sabe, será que... E daqui um pouco ela começa, porque primeiro ela cria raízes, daqui um pouco ela aparece, começa a aparecer, e eu vou dar uma informação para vocês. A colheita, quando ela é boa, ela anula todo o sofrimento do tempo do plantio.